Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um tema. Antes de eu falar do tema da aula de hoje, dá uma olhada na sua volta aí. Perceba quantos produtos você tem na sua casa, na sua escrivania, no seu escritório, na sua sala de aula. Quantos produtos você tem que não foram fabricados no Brasil? Hoje em dia, se nós olharmos no nosso entorno, no supermercado, nas lojas ou mesmo na nossa casa, vamos encontrar produtos fabricados em vários lugares do mundo. No Japão, Taiwan, na China, nos Estados Unidos, em países da América Latina, como a Argentina, o Peru, a Colômbia. Por que isso acontece? Isso acontece porque cada vez mais o mundo está conectado. E o sistema capitalista que nós vivemos hoje, que integra o mundo, acaba formando essa conexão de produtos. Essa é a base para nós entendermos o que é a globalização, que é o tema da nossa aula de hoje. Globalização é o processo de integração, de conexão entre os lugares. Se percebemos, os lugares estão cada vez mais conectados. Um autor americano usou o termo aldeia global para definir o mundo moderno. A ideia é que nós vivemos em uma aldeia global. O que significa dizer que vivemos em uma aldeia global? As coisas estão tão próximas ultimamente que parece que conversar com alguém que está do outro lado do mundo é o mesmo que atravessar a rua. Mas nem sempre foi assim. Quando o processo de globalização tomou início, lá pelo século XVI, XV, XVI, com as grandes navegações europeias, o mundo começou a se integrar. Claro que esse processo era um processo lento. Veja que os portugueses, ao chegarem no Brasil, levaram quase 3 meses de viagem com uma caravela, que era o barco mais veloz que eles tinham na época para chegar até o Brasil, dependendo inclusive de vento. Essa era um tipo de conexão. A relação Brasil-colônia, Portugal, metrópole que existia, era sim um tipo de integração que existia naquele período. Hoje em dia, as integrações são muito mais visíveis, muito mais rápidas. Quanto mais evoluiu com o passar do tempo a técnica de comunicação e as técnicas de transporte, mais o mundo pareceu estar mais próximo, as coisas pareceram estar mais próximas. Quanto mais evoluíram as técnicas de comunicação e de transporte, mais parece que o mundo aproximou, mais parece que as coisas estão perto uma da outra. É fácil hoje você se comunicar com alguém que está na Europa, por exemplo. Você pega o seu smartphone e fala com uma chamada de vídeo, por exemplo, com a pessoa. Enxerga ela, ela te enxerga e vocês conversam por celular. Então essa tecnologia aproxima o mundo. Quer dizer então que comunicação e transportes são a base para a integração que nós conhecemos hoje como globalização. Sim, quanto mais avança a técnica de comunicação, quanto mais avança a técnica de transportes, mais parece que o mundo se aproxima. Mas não esqueçam que no mundo globalizado, tudo que conhecemos está conectado. A economia, a cultura, também as políticas estão conectadas. É muito comum a gente perceber que uma crise que acontece nos Estados Unidos ou na Europa atinge o Brasil. Ou mesmo um produto que seja lançado na Europa chegue até o Brasil e vire sucesso, ou vá até o Japão e seja comercializado. Também as culturas, se você pegar a sua playlist de músicas, se você pegar a lista de filmes que você assistiu nos últimos tempos, você vai ver que esses filmes são produzidos em outros lugares, com outras culturas. E essa cultura é disseminada pelo mundo. Um jovem médio hoje no mundo, ele tem mais ou menos os mesmos costumes. Ele vai vestir camiseta, calça jeans, tênis, vai ter um smartphone no bolso e um fone de ouvido. Esse jovem médio pode estar morando no Japão, qualquer país da Europa, na América do Norte ou mesmo aqui no Brasil, aí na sua cidade. Portanto, a globalização, ela vai globalizar não só a economia, não só os produtos, mas também as culturas e o modo de agir, o costume das pessoas. Por outro lado,
os costumes mais locais, as tradições locais acabam sendo um pouco abafadas por essas tradições globalizadas. Temos que cuidar das nossas tradições locais. Outra questão importante é a ação das grandes empresas, do grande capitalismo sobre os capitais locais. Lembrem-se de que os grandes capitais, as grandes multinacionais, ao chegarem a esses lugares, a chegarem a esses países subdesenvolvidos ou menos estruturados industrialmente, acabam tomando espaço das empresas locais e gerando aí o desemprego e a concorrência desleal. Nos últimos tempos, nós percebemos uma enxurrada de produtos que chegam de todos os lugares e voltamos então ao início da nossa aula de hoje, percebendo os produtos que temos aqui. Quantos desses produtos poderiam ter sido fabricados no Brasil, gerando emprego e mão de obra, distribuição de renda no país? Não são importados. Por quê? Porque lá acaba tendo uma mão de obra muito mais barata, certos benefícios fiscais que acontecem nesses países que acabam gerando aí uma produção com um custo muito mais baixo. E a concorrência dentro do nosso país acaba sendo muito acirrada e nós acabamos perdendo este mercado. Entendeu o que é globalização? Qualquer dúvida, deixa aí embaixo o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, deixa aí a sua opinião sobre a nossa aula. Essa foi uma revisão sobre globalização. Obrigado por assistir até aqui, assine o canal e assista nossas outras aulas. Obrigado, até a próxima, tchau!